Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Transfusão de sangue é pecado? Algumas pessoas não admitem a transfusão de sangue, quer como receptor, quer como doador, sob a falsa alegação de que é para fazer a vontade de Deus. Um filho, segundo essas pessoas, não pode doar sangue à sua própria mãe, ainda que este sangue seja necessário a que ela continue viva. Uma má interpretação bíblica gerou essa aberração dogmática. Às vezes, faz-se necessária a intervenção da polícia para garantir a transfusão de sangue em pacientes em situação crítica. Este esclarecimento, este estudo é necessário porque pessoas advindas de outros grupos chegam até nós e perguntam por que uma igreja, por que um grupo, por que uma religião diz que é pecado doar sangue e outra diz que não é. Então, é nosso dever, é a nossa obrigação prestar o esclarecimento devido à luz da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Pois bem, o jornal New York Daily News, edição de 27 de abril de 1952, relata que, abre aspas, o pai de 2 irmãos de uma mulher gravemente ferida foram presos por impedirem ao médico de proceder à transfusão de sangue na paciente. A paciente desejava receber o sangue, desejava se salvar, mas eles não doaram o sangue. Outro fato, dentre muitos, foi o relatado pelo mesmo jornal. Um jovem casal impediu a transfusão de sangue no filho de 9 anos. O médico protestou e chamou a autoridade para intervir, mas era tarde demais. O menino morreu. E o pai declarou: foi a vontade divina, eu cumpri a lei de Deus. Nós vamos ver mais para frente que não é bem assim. A lei de Deus é que façamos o bem. No site Consultor Jurídico, deparei com a seguinte matéria: pai e filha são presos ao impedir transfusão de sangue. A ordem partiu da juíza Jaqueline Teixeira, do Rio de Janeiro, após Manuel Barbosa, de 70 anos, e sua filha Marlene Barbosa, de 50 anos, terem impedido a transfusão de sangue para salvar Dona Irani Barbosa, de 78 anos, esposa de Manuel e mãe de Marlene. Muitas vidas já foram sacrificadas em nome de uma fé cega que abomina a razão e conduz ao fanatismo. Qual é a diferença, eu pergunto, pastor Ayrton, entre matar e simplesmente deixar morrer? Em razão dessas aberrações, o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução 1021/1980, adotou a seguinte posição com relação às crianças: se houver iminente perigo de vida, o médico, obedecendo ao seu código de ética médica, praticará a transfusão de sangue, independentemente de consentimento do paciente ou de seus responsáveis. Portanto, com relação a crianças, há jurisprudência no sentido de realizar a transfusão, mesmo contra a vontade das pessoas envolvidas. Código de Ética Médica, no seu artigo 46, diz que é vedado ao médico efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévio do paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente risco de vida. Então, havendo risco de vida, o paciente pode sim receber transfusão de sangue, independente da vontade dos seus familiares. E o médico, se achar conveniente, pode chamar a polícia para que garanta a transfusão de sangue, garanta a continuação da vida do paciente.
Em nenhum lugar, de Gênesis a Apocalipse, na Bíblia Sagrada, há qualquer proibição relativa à transfusão de sangue, vacinas ou transplante de órgãos. A Bíblia não condena procedimentos médicos. O apóstolo Paulo chama Lucas de o médico amado. Está em Colossenses 4, verso 14. Jesus, referindo-se à medicina, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9, versículo 12. Logo, os doentes precisam recorrer à medicina. Os que acham que transfusão de sangue é pecado, apresentam os seguintes versículos da Bíblia Sagrada para justificar esse procedimento. E nós vamos ler e vamos analisar. Gênesis, capítulo 9, versículo número 4. Diz assim: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Comentários. Logo após o dilúvio, não havendo vegetação, Noé recebeu orientação de Deus a respeito do uso da carne como alimento. Esse versículo dá continuidade ao enunciado do anterior, onde diz: tudo que se move e vive será vosso mantimento. Porém, Noé teria o cuidado de não comer a carne de animais ainda com vida, ou seja, com sangue. Nada aqui, nada neste versículo se refere a comer sangue humano. Também Levítico 3, versículo 17, também é um versículo usado pelas pessoas que acham que transfusão de sangue é pecado. Diz assim, Levítico 3, 17: estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Ora, o texto se refere, como os demais, a sangue de animais, como está escrito nos versos 2 e 13: porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará. Se a sua oferta for de gado miúdo, seja macho ou fêmea. Verso 6. Se trouxer cordeiro, verso 7. Ninguém, na plenitude de suas faculdades mentais, deduzirá que se trata de sangue humano. Está falando aqui de animais, sacrifício de animais. Vamos para a frente, Levítico 7, versículo 27. Diz assim: toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. A recomendação bíblica se refere a sangue e gordura de animais, como está dito: nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado. Está nos versículos 23 a 26. Agora, a proibição é não comer sangue nem gordura de animais. Se então a pessoa entende que não se deve então usar a transfusão de sangue, doar sangue ou receber sangue em doação, porque está falando aqui em sangue, e porque também não proíbe comer gordura de animais, nenhum tipo de gordura, nem manteiga, nem óleo de qualquer qualidade, porque a Bíblia está falando também de sangue e de gordura. Por uma questão de coerência, deveria também fazer essa proibição. Atos 15, versículo 20. A igreja primitiva se reuniu para tomar decisões a respeito de várias... A igreja primitiva se reuniu para tomar decisões a respeito de várias proibições. Está escrito que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aqui também a referência é a carne animal, não a sangue humano. Agora, para fechar então, para dar um checkmate nesse tipo de tese, de doutrina, que proíbe a transfusão de sangue, e com isso deixa que as pessoas morram por falta de assistência, nós vamos ler aqui o seguinte. Primeiro, Jesus deu sangue por nós, ele morreu por nós. Está escrito, Mateus 26,
versículos 27 e 28, Jesus falando: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Segundo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Gálatas 6, versículo 9. Ou doar sangue não é fazer o bem, ou permitir que uma pessoa se salve, que a pessoa continue vivendo mais tempo, mais anos, não é fazer o bem. Terceiro, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, verso 17. Podemos ler assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. E o pecado afasta as pessoas de Jeová. O pecado afasta o homem de Deus. Então, se eu posso doar sangue, o meu sangue é compatível com o sangue de minha mãe, meu filho, ou de outra pessoa qualquer. Eu tenho as condições de prolongar esta vida. Eu não vou fazer isso porque, com base nesses versículos, com base nesta palavra que fala de sangue de animais e não sangue humano, está em pecado, precisa se arrepender dos seus pecados. Quarto, palavras do Senhor Jesus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Meus amados, eu não estou falando palavras minhas, eu não estou com o meu próprio pensamento, com a minha sabedoria pequena e limitada. Eu estou falando de palavra de vida eterna, a palavra da verdade. Eu estou transmitindo aqui, sendo o veículo do Senhor Jesus, retransmitindo aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele recomendou, aquilo que Ele ensinou a nós. Ora, se a própria vida nós podemos dar por outros, fazendo como Ele fez, quanto mais um pouco do nosso sangue. Então é necessário que reflitamos a respeito dessas coisas. Você pode tirar cópia do que eu estou falando aqui, pode retransmitir, pode fazer o que quiser, mas se você chegou e já está no meio desse estudo, eu te digo que nós vamos retornar aqui outras vezes a respeito desse assunto. E você saberá que no programa A Hora da Verdade, você vai ter um estudo bíblico a respeito de variados temas, até de temas polêmicos. A palavra de Deus é o tira-teima. A Bíblia Sagrada é onde nós vamos buscar a verdade. E nós estamos dando aqui a verdade. Não podemos, de maneira alguma, deixar uma pessoa morrer. Seja filho, seja parente, seja amigo, seja nossa própria mãe, nosso próprio pai. E nós já vimos que o Conselho Federal de Medicina já adotou uma posição definida a respeito disso. Havendo iminente perigo de vida e obedecendo ao Código de Ética Médica, o médico praticará a transfusão de sangue independentemente de consentimento do paciente ou de seus responsáveis. Portanto, com relação a crianças, há jurisprudência no sentido de realizar a transfusão, mesmo contrariamente à vontade familiar. Magistrados têm emitido mandados em situações de iminente risco de vida para a criança, propiciando até intervenção policial para que a transfusão se realize. Então, fique com essa palavra aí, porque essa é a palavra e esse é o conselho. Se você já na sua vida cometeu esse pecado, não doando sangue, negando-se a doar o seu sangue, a dar um pouco de si em favor das pessoas, é momento de reflexão e de arrependimento. Porque se você não se arrepender, olha, eu te digo, mas não com maldade, mas você não entrará no céu. Você não entrará na presença de Deus. Então, após você fazer a sua reflexão, consultar a Bíblia, você deve então se reposicionar, tomar uma atitude e dizer: doravante, eu vou sim, eu vou dar de mim, eu vou dar o meu sangue, até a minha própria vida, como disse o Senhor Jesus, eu vou em favor de outra pessoa, porque eu estarei praticando o bem. E cristianismo é isso, é praticar o bem.
E nós devemos andar como Jesus andou. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então você deve fazer agora uma oração ao seu Deus, se penitenciando, se arrependendo. Senhor, me perdoe, Senhor. Eu estava errado, eu estava confuso. Eu fui acreditar nos que me ensinaram, em pessoas que me ensinaram. Mas agora, diante da sua palavra, e eu tenho que obedecer a ti, Jesus. Eu tenho que obedecer a ti, Deus. Agora, diante dessa palavra, diante dessa verdade que encheu o meu coração, eu agora, se houver necessidade, eu doarei sim, eu farei a transfusão de sangue, eu darei de mim mesmo para salvar uma vida. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.